Antes que os Estados Unidos existissem, antes que as ferrovias cruzassem as grandes planícies, antes que fortes militares, colonos e caçadores transformassem o Oeste em um novo país, havia um povo que já dominava aquelas terras havia gerações. Eles chamavam a si mesmos de Apsaluk, um nome que pode ser traduzido como Filhos do Pássaro de Bico Grande. Os exploradores franceses interpretaram esse nome como Crow, ou Corvos, denominação que permaneceu na história. Mas para esse povo, o significado era muito mais profundo. O pássaro mencionado em suas tradições não era exatamente um corvo comum, mas uma criatura sagrada que representava proteção, visão e força espiritual. Muito antes de serem conhecidos pelos americanos como excelentes batedores, guerreiros ou aliados do exército, os Crow eram uma nação profundamente ligada à terra, aos rios, aos bisões e às montanhas que hoje pertencem aos estados de Montana e Wyoming. Segundo suas tradições orais, seus ancestrais viviam muito mais ao leste, próximos à região dos Grandes Lagos. Durante séculos, diferentes grupos indígenas migraram pelo continente norte-americano, seguindo as mudanças climáticas, a disponibilidade de caça e conflitos com outros povos. Em algum momento dessa longa jornada, um líder espiritual conhecido como No Intestines teria recebido uma visão que mudaria para sempre o destino de seu povo. Na visão, ele deveria conduzir seu povo para o oeste, em busca de uma terra abundante, onde rios cristalinos cruzavam vales intermináveis e enormes rebanhos de bisões cobriam o horizonte. Essa migração levou gerações inteiras, até que finalmente os Crow chegaram às grandes planícies do norte. Ali encontraram um território quase perfeito para seu modo de vida. As planícies ofereciam alimento em abundância. Os rios forneciam água, peixes e rotas naturais de deslocamento. As montanhas serviam como abrigo durante o inverno e como locais sagrados para cerimônias espirituais. Mas havia outro elemento que transformaria completamente sua história: o cavalo. Quando os espanhóis introduziram cavalos na América do Norte durante o século XVI, poucos imaginavam que esses animais revolucionariam a vida de dezenas de povos indígenas. Ao longo das gerações, os cavalos espalharam-se pelo continente através do comércio, de fugas e de capturas. Os Crow rapidamente perceberam seu enorme potencial. Tornaram-se talvez um dos povos mais habilidosos na criação, treinamento e utilização de cavalos em toda a região das Grandes Planícies. Um homem não era considerado verdadeiramente rico pela quantidade de ouro que possuía. Sua riqueza era medida pelo tamanho de sua tropa de cavalos. Algumas famílias possuíam centenas deles. Esses animais garantiam velocidade nas caçadas, mobilidade durante as migrações sazonais e enorme vantagem em tempos de guerra. Também representavam prestígio social e eram frequentemente oferecidos como presentes durante casamentos, acordos políticos ou cerimônias religiosas. Com o passar do tempo, os Crow desenvolveram uma sociedade altamente organizada. Seu território abrangia milhares de quilômetros quadrados, dominando parte das atuais Montana, Wyoming e Dakota do Norte. Diversos rios importantes como o Yellowstone, o Bighorn e o Powder River cortavam suas terras, tornando-as extremamente valiosas tanto para a caça quanto para o comércio. Mas viver naquele paraíso exigia coragem. As Grandes Planícies eram um dos lugares mais disputados da América do Norte. Outras poderosas nações indígenas também desejavam controlar aquelas terras ricas em bisões. Entre elas estavam os Sioux, os Cheyenne, os Blackfeet, os Assiniboine e os Shoshone. Cada novo inverno significava novas disputas. Cada temporada de caça podia terminar em uma batalha. Cada rebanho de cavalos precisava ser protegido dia e noite. Foi nesse ambiente que nasceu a reputação dos Crow como guerreiros extremamente habilidosos. Desde muito jovens, meninos aprendiam que sobreviver dependia tanto da coragem quanto da inteligência. Um erro durante uma patrulha poderia significar a perda de cavalos, de familiares ou até de toda uma aldeia. Mesmo assim, os Crow prosperaram. Ao longo dos séculos, construíram uma cultura rica, profundamente espiritual e baseada na cooperação entre famílias. Eram excelentes caçadores, comerciantes habilidosos e guerreiros respeitados até mesmo por seus maiores inimigos. Mas aquilo que parecia um mundo imutável estava prestes a mudar. No horizonte surgiam exploradores europeus, comerciantes de peles, missionários e, mais tarde, milhares de colonos que cruzariam o continente em busca de terras e ouro. Sem saber, os Crow estavam prestes a enfrentar o período mais difícil de toda a sua história.
Muito antes de enfrentarem soldados americanos ou cavalgarem como escoteiros do exército, os Crow já haviam construído uma das sociedades mais sofisticadas das grandes planícies. Para compreender esse povo, é preciso esquecer a imagem simplificada do índio guerreiro. A guerra era apenas uma pequena parte de sua existência. O verdadeiro coração da nação Crow pulsava em suas famílias, em seus acampamentos e em sua profunda ligação com a natureza. A vida era organizada de acordo com o ritmo das estações. Não existiam cidades permanentes como as dos europeus. Os Crow eram um povo seminômade. Acompanhavam as grandes migrações dos bisões, que eram a principal fonte de alimento e matéria-prima para praticamente tudo. Quando os rebanhos se deslocavam, toda a aldeia fazia o mesmo. Era um espetáculo impressionante. Centenas de pessoas desmontavam o acampamento em poucas horas. Mulheres recolhiam os utensílios, desmontavam os tipes e organizavam a bagagem. Homens reuniam os cavalos, protegiam o grupo e exploravam o caminho à frente. Crianças aprendiam desde cedo observando cada tarefa realizada pelos mais velhos. Os tipes eram verdadeiras obras de engenharia indígena. Construídos com longos troncos e revestidos por peles de bisão, cuidadosamente costuradas, podiam ser desmontados rapidamente e transportados pelos cavalos. Resistiam ao vento intenso das planícies, mantinham o interior aquecido durante o inverno e fresco nos dias mais quentes. Ao contrário do que muitos imaginam, cada família possuía seu próprio tipe, decorado com pinturas e símbolos que representavam sua história, suas visões espirituais ou feitos importantes de seus membros. As mulheres ocupavam uma posição de enorme respeito dentro da sociedade Crow. Eram responsáveis pela montagem dos acampamentos, pela preparação dos alimentos, pela confecção das roupas, pelo curtimento das peles e pela educação das crianças menores. Também administravam boa parte dos bens da família, incluindo os tipes e diversos objetos domésticos. Em muitos aspectos, elas possuíam uma autonomia incomum para a época. Algumas tornavam-se líderes respeitadas e participavam das decisões importantes dentro dos clãs. Enquanto isso, os homens dedicavam grande parte do tempo à caça, à proteção da aldeia e às longas expedições militares. Mas caçar um bisão estava longe de ser uma tarefa simples. Antes da chegada das armas de fogo, os caçadores utilizavam arcos extremamente potentes e lanças compridas. Cavalgando em alta velocidade, aproximavam-se perigosamente dos enormes animais, disparando flechas a poucos metros de distância. Era uma atividade extremamente arriscada. Um único bisão adulto podia pesar mais de 1 tonelada. Se um cavalo tropeçasse durante a perseguição, o caçador poderia ser esmagado pela manada. Mesmo assim, a habilidade dos Crow tornou-se lendária. Nada era desperdiçado. A carne alimentava toda a aldeia durante semanas. A gordura era utilizada para cozinhar e conservar alimentos. Os tendões transformavam-se em cordas resistentes. Os ossos serviam para fabricar ferramentas, anzóis e agulhas. Os chifres eram moldados em colheres e recipientes. As peles tornavam-se roupas, mantas, escudos e coberturas para os tipes. O bisão era muito mais do que alimento. Era a base da sobrevivência. Sua espiritualidade também ocupava um papel central em todas as atividades do cotidiano. Os Crow acreditavam que o mundo era habitado por forças invisíveis presentes nos animais, nas montanhas, nos rios e até mesmo nas tempestades. Antes de grandes caçadas ou expedições militares, era comum que líderes espirituais realizassem cerimônias pedindo proteção e orientação. Os sonhos possuíam enorme importância. Muitos guerreiros acreditavam receber mensagens sobrenaturais enquanto dormiam. Essas visões poderiam indicar perigos futuros, revelar estratégias de batalha ou conceder poderes espirituais. Alguns homens buscavam essas experiências através das chamadas buscas de visão. Sozinhos, subiam até montanhas sagradas, permanecendo dias sem comida ou água, esperando receber um sinal do Criador. Se retornassem com uma visão, passavam a carregar símbolos especiais em suas roupas ou escudos, acreditando que esses objetos ofereciam proteção durante o combate. A coragem era admirada, mas havia algo considerado ainda mais importante: a honra. Entre os Crow, um guerreiro não era respeitado apenas por matar inimigos. Muito mais prestigiado era aquele que demonstrava coragem diante do perigo. Uma das maiores provas dessa bravura era realizar o chamado Counting Coup. Durante uma batalha,
o guerreiro aproximava-se do inimigo o suficiente para tocá-lo com uma vara especial, uma lança ou até mesmo com a própria mão, e então escapava vivo. Esse ato era considerado mais honroso do que simplesmente eliminar um adversário à distância. Roubar cavalos inimigos também era visto como uma demonstração extraordinária de habilidade. Essas incursões exigiam silêncio absoluto, planejamento cuidadoso e enorme sangue frio. Muitas vezes, pequenos grupos atravessavam centenas de quilômetros apenas para capturar cavalos pertencentes a tribos rivais. Essas ações fortaleciam o prestígio do guerreiro e aumentavam a riqueza de toda a comunidade. Mas toda essa prosperidade tinha um preço. Os Crow viviam cercados por inimigos poderosos. A cada estação surgiam novas disputas por territórios de caça, rios estratégicos e enormes rebanhos de bisões. As grandes planícies transformavam-se lentamente em um verdadeiro campo de batalha. E em breve, os Crow enfrentariam alguns dos guerreiros mais temidos de toda a América do Norte. Durante séculos, os Crow viveram em uma região disputada por algumas das nações indígenas mais poderosas da América do Norte. Diferentemente da imagem criada por muitos filmes, as grandes planícies nunca foram um território pacífico. Muito antes da chegada dos colonos europeus, diferentes povos competiam por terras de caça, rios, rotas comerciais e, principalmente, pelos imensos rebanhos de bisões que garantiam a sobrevivência de milhares de pessoas. Entre todos os seus adversários, nenhum representou um desafio tão constante quanto os Lakota Sioux. Originalmente, os Lakota viviam mais a leste, próximos às florestas do atual Minnesota. No entanto, ao longo dos séculos XVIII e XIX, expandiram seu território para o oeste. Armados com cavalos e, mais tarde, armas de fogo obtidas por meio do comércio, tornaram-se uma das maiores potências militares das grandes planícies. Essa expansão colocou os Lakota diretamente no caminho dos Crow. O resultado foi uma rivalidade que atravessaria gerações. As batalhas raramente aconteciam como os grandes confrontos mostrados pelo cinema. Na maioria das vezes, pequenos grupos de guerreiros atacavam ao amanhecer, tentando surpreender aldeias ou capturar cavalos. A velocidade era fundamental. Um ataque bem planejado podia durar apenas alguns minutos, mas suas consequências eram sentidas por meses. Perder um rebanho de cavalos significava perder mobilidade, riqueza e capacidade de defesa. Por isso, proteger os animais era quase tão importante quanto proteger as próprias famílias. Outro adversário constante eram os Cheyenne. Inicialmente estabelecidos em outras regiões, eles também migraram para as grandes planícies e desenvolveram uma cultura baseada na caça ao bisão e na guerra montada. Com frequência, Lakota e Cheyenne uniam forças contra inimigos comuns, formando alianças militares extremamente eficientes. Essa união aumentava ainda mais a pressão sobre os Crow. Ao norte, outro povo inspirava respeito: os Blackfeet. Excelentes guerreiros e comerciantes, os Blackfeet controlavam importantes rotas comerciais próximas às Montanhas Rochosas. Os confrontos entre Crow e Blackfeet ocorreram durante décadas e tinham como objetivo principal o domínio de territórios estratégicos e áreas de caça. Os Shoshone, por sua vez, alternavam períodos de rivalidade e de cooperação, dependendo das circunstâncias. As alianças entre as tribos das planícies mudavam constantemente. Um antigo inimigo podia tornar-se aliado diante de uma ameaça maior, enquanto antigos parceiros podiam entrar em conflito por causa de uma simples disputa territorial. Era um cenário político extremamente complexo. Foi nesse ambiente que os Crow aperfeiçoaram suas estratégias militares. Ao contrário da imagem popular de ataques desorganizados, suas expedições eram cuidadosamente planejadas. Antes de qualquer incursão, batedores observavam os movimentos do inimigo durante dias, analisavam trilhas, avaliavam a quantidade de cavalos, identificavam possíveis rotas de fuga e procuravam sinais de emboscadas. Somente depois dessas observações, os chefes decidiam se valia a pena atacar. Os guerreiros Crow também dominavam o terreno como poucos. Conheciam cada vale, cada rio e cada passagem entre as montanhas. Esse conhecimento permitia desaparecer rapidamente após um ataque, confundindo os perseguidores. Outro aspecto que impressionava seus adversários era a habilidade como cavaleiros. Desde a infância, meninos aprendiam a montar praticamente sem sela. Com o passar dos anos, desenvolviam um controle extraordinário sobre seus cavalos. Durante um combate, eram capazes de se inclinar completamente ao lado do animal,
utilizando seu corpo como escudo contra flechas ou tiros. Em alta velocidade, disparavam flechas com precisão ou lançavam lanças enquanto praticamente desapareciam da linha de visão do inimigo. Entre os Crow, coragem e prudência caminhavam juntas. Embora admirassem feitos heróicos, os chefes evitavam batalhas desnecessárias. Preservar os guerreiros era fundamental para garantir o futuro da tribo. Mesmo assim, havia ocasiões em que o confronto era inevitável. Em diversas oportunidades, aldeias inteiras precisaram ser evacuadas às pressas quando grupos inimigos se aproximavam. Mulheres recolhiam as crianças, desmontavam os tipes em questão de minutos e iniciavam a retirada, enquanto pequenos grupos de guerreiros permaneciam para atrasar o avanço dos atacantes. Esses combates exigiam enorme disciplina. Muitos dos feitos heróicos registrados pela tradição oral Crow nasceram justamente nesses momentos. Quando observamos as antigas fotografias dos chefes Crow, dos escoteiros, das famílias reunidas diante de seus tipes ou dos cavaleiros cruzando as planícies de Montana, não estamos apenas olhando para personagens do Velho Oeste. Estamos vendo um povo que atravessou séculos de mudanças sem perder completamente aquilo que o definia. Talvez esse seja o verdadeiro legado dos Crow. Eles provaram que coragem não significa apenas vencer batalhas. Às vezes, coragem é encontrar uma maneira de garantir que seu povo continue existindo quando o mundo inteiro parece mudar ao seu redor. E é por isso que, ainda hoje, o nome Apsaaluk continua ecoando pelas grandes planícies, lembrando que algumas das histórias mais extraordinárias do Velho Oeste não pertencem apenas aos pistoleiros, xerifes ou fora da lei, mas também aos povos que viveram, lutaram e preservaram suas identidades muito antes de o Oeste se tornar uma lenda.